Paz do Senhor para a amada igreja, amém? Glória a Deus. É um tema, bem específico, mas é um tema que eu creio que alguns têm algumas dificuldades, vamos botar assim, porque a pessoa às vezes fala igreja e as pessoas confundem, igreja é o templo do Senhor e igreja é o corpo de Cristo, Então eu acho que é bem amplo, e bem com sabedoria esse tema qual foi colocado para esse mês. A finalidade dos pastores e mestres reunir a igreja de Cristo num local específico. Aqui o tema está dizendo, irmão, igreja não parede, igreja eu e você, o corpo de Cristo. A finalidade dos pastores, mestres, doutorados, apóstolos, profeta, reunir num lugar específico, que chama igreja, porque ali fora a gente rotula, cada igreja com o rótulo daquela, vamos dizer assim, o nome que foi posto na igreja e colocaram na placa. Mas o tema chama a atenção porque não é igreja parede, é igreja eu e você, o corpo de Cristo. Para que o pastor precisa reunir alguém em algum lugar específico? Para quê? Primeiro, olhando assim, sem ler nenhum versículo que foi nos dado, na minha sabedoria eu diria, para ensinar, educar aquelas pessoas como o corpo de Cristo. Porque ninguém é pegado ali do lamaçal do pecado e coloca num lugar específico e ele é limpo por completo, assim, sozinho. Precisa de um trabalhar, precisa de um ensinar. Por isso que a gente vai ver na palavra, porque as pessoas não ouvem, porque não tem ninguém que pregue a verdade que está escrita na Bíblia. Não tem como eu e você ter algum conhecimento se não abrir a Escritura, irmão. Ah, mas o Espírito Santo ajuda? Ajuda. Mas você tem que fazer a sua parte de abrir, de querer que ele te ajude. Por isso existe pastor e mestre para ensinar as ovelhas de Cristo. Ensinar o quê? O caminho que elas vão passar, irmão. Porque Jesus fala, eu resgatei vocês dali, eu morri na cruz por vocês, mas tem o nosso passo, a nossa atitude, a nossa renúncia, o nosso eu ficando para trás. E para isso temos que ouvir a voz de alguém. E Jesus coloca o quê? Anjo da igreja, pastor, mestres, que estuda a palavra. Se ele está falando dentro da palavra, e você é um estudante, um corpo de Cristo, você vai querer aprender daquilo ali. Então, você vai querer se aprofundar. Por isso, tem que estar num lugar específico, congregar, reunir, adorar junto. Porque daí eu e você vamos aprender o que é adorar o Senhor. Ser um corpo perfeito na mão do Senhor Jesus. Por isso, eu acho que a finalidade é reunir para ensinar primeiro. Amém? Vamos lá nos textos que foi nos dado como tema. Evangelho de João 21. Capítulo 21, versículo 15 ao 17. Diz assim, e depois de terem jantado, é isso mesmo, a minha versão não diz isso. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse, apacenta as minhas ovelhas. Vê que trocou, Primeiro era cordeiro, depois é ovelha. Disse a terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, ama-me. E disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Você vê que no final, da frase, ele muda. Primeiro, cordeiro, depois, ovelha, depois... Então, você vê que o Senhor é tão sábio, cordeiro por quê? O cordeiro, ele é bem manso,
Ele chega bem mansinho. A ovelha, ela obedece à voz que ela já ouviu falar, que já deu ensinamento a ela. O cordeiro está aprendendo, irmão. O que você ensinar, ele vai pegar. Mas quando ele vira ovelha, ele já conhece a voz. Pode vir um lobo de fora, ele conhece a voz de quem está apacentando ele. Antes de entrarmos mais um pouquinho nos outros versículos que foram nos dados, eu queria Efésios 4, que você abrisse aí Efésios 4, versículo 11 ao 13, tá bom? E diz assim a palavra do Senhor. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de quem? De Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que significa lendo esse versículo dentro do tema, pastora? Primeiro, aperfeiçoamento dos santos, que somos eu e você. Aperfeiçoar quer dizer ajuntar, ajeitar aquilo que estava bagunçado, vamos dizer assim. Vai aperfeiçoar, ou seja, eu e você que somos santos, para edificação de quem? Do corpo de Cristo. Cristo não tem como habitar, o Espírito Santo habitar dentro de mim e de você, se a gente não deixar ele entrar. Ele vai trabalhar fazendo a obra, sim, mas eu e você precisamos deixar. E para chegar a um corpo perfeito, um varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo, é preciso se reunir em um lugar específico, ouvir a palavra de Deus, ser lapidado por ele, às vezes até mesmo voltar ao oleiro de novo, refazer o vaso, mas é preciso ouvir a palavra de quem está ministrando, quem vai te instruir, quem vai te ensinar a chegar ao quê? Um corpo perfeito, porque quando o som da trombeta tocar, você estará perfeito para subir, porque você ouviu a voz, você ali não só ouviu, mas praticou, pegou a palavra, tem altos e baixos, tem, mas é preciso estar reunido, caminhando na presença do Senhor. Fomos chamados para pregar a palavra, instruir, ou seja, o corpo de Cristo, os santos. Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. O que significa isso, pastora? Empregar. Eu e você fomos chamados. Você vê que a palavra ali, ela instruiu um para pastor, um para evangelista, mas para quê? Para ficar só com um cargo debaixo da... Não, é para você pregar a palavra, é para você instruir as pessoas, é para você formar os passos das pessoas, guiar ela no caminho certo. Por quê? Existe outro caminho ali, mas o caminho que não leva o corpo de Cristo. Aqui não leva o quê? O corpo pleno, varão perfeito na presença do Senhor. Então é preciso, é necessário eu e você pregar a palavra. O que significa pregar a palavra? Isso que ele já deixou para mim e para você, irmão. Não tem como eu ter conhecimento, ela na minha vitrine, ou ela debaixo de alguma coisa, ou ela dentro de uma gaveta. Para mim e você termos conhecimento da palavra, é preciso a gente ler, a gente meditar. Ah, mas eu não sei ler. Hoje a tecnologia está bem avançada, você pode ouvir ela. Então, por isso é necessário. Se alguém não pregar, ninguém vai, como vai ser instruído? Como vai ser formulado um varão perfeito se ninguém falar a verdade? Sabemos que nesse tema estaremos falando da igreja pessoa, porque tem gente que confunde, igual eu falei. A igreja, 4 paredes com o corpo de Cristo. Igreja, templo é uma coisa, corpo de Cristo é outra. A gente vamos dizer, para você entender um pouquinho melhor,
Corpo natural. A gente não tem uma mão, tem outra mão, tem a cabeça, duas pernas. Assim somos eu e você no corpo de Cristo. Cada um foi feito para fazer alguma coisa. Mas o cabeça da igreja é Cristo. É Ele que fala através dos pastores, a qual passa para mim e para você, para sermos modelados neste corpo. Fazer aquilo que é perfeito para o Senhor. Igreja Universal, a Igreja Universal não é essa Igreja Universal que a gente conhece, não, tá? Igreja Universal é um conjunto de todos os salvos em Cristo. É citada no Novo Testamento no singular, igreja. Atos 20 e 28, por favor. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, não foi algo assim, desmerecido. Foi o sangue do Senhor na cruz do Calvário. Ele pagou pela igreja, para a gente poder reunir este povo aqui e ensinar a palavra até a volta dele. Aleluia. Por isso é importante a gente apacentar. Apacentar quer dizer cuidar, guiar. Amém? Ensinar dentro da palavra. A Igreja Universal, do Eterno Deus, quer dizer, foi arquitetada desde antes da fundação do mundo. Isso diz aonde? Em Efésios. Ele tem como caráter qual por incluir todos os cristãos reunidos por Cristo em nome de Jesus Cristo. Não é em outro nome. Não adianta ter um ponto específico, uma igreja específica e colocar outros nomes. Vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Porque Ele pagou o preço. Ele morreu na cruz do Calvário. Outros pontos que estão sendo abertos específicos aí, se não levar Jesus, tem algo errado, irmão. Tem que ter Jesus. Amém? Efésios, capítulo 1, versículo 4, depois o 9 e o 10, tá? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e interruptíveis diante dele em amor. 9, isso aí. Descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propulsora-se em si mesmo. Tá? Um pouquinho... de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, a dispensão da plenitude dos tempos, tanto a que estão nos céus como as que estão na terra. Então, o que significa isso? É em tudo, irmão. Engloba tudo. Não é só um pouquinho, não. É tudo. Tudo tem que ouvir o nome de Jesus Cristo. Tem que congregar, tem que estar no corpo, tem que estar alinhado. Porque um corpo de Cristo, ele não anda sozinho, ele precisa dos membros. O que quer dizer isso? Pastor, ele não lidera sozinho, ele precisa de ovelha ao lado dele. Ele precisa de rebanho, ele precisa de mestre que esteja acompanhando ele também. E não existe rebanho sem pastor. Porque a ovelha, ela sem um pastorado, ela não ouve mais a voz, ela faz o que ela quer. E a palavra fala que nós temos que ter pastores, líderes, liderando a gente. Não é eu sou igreja, não, você é igreja, o corpo de Cristo. Mas tem que ter uma ordem. Jesus colocou uma ordem. Colocou pastor, apóstolo, presbítero, justamente para ajustar o corpo de Cristo, para não ficar uma coisa bagunçada, porque no céu não entra bagunça, no céu não entra, eu quero assim desse jeito, é o que a Bíblia fala. É o que a palavra já ministra no nosso coração. Não é eu e você colocarmos um novo testamento ou colocar uma nova Bíblia. Não, vai funcionar da maneira que está aqui. Você querendo ou não ajustar no corpo, você é bem-vindo. Mas se não quiser ajustar, irmão, não vai subir naquele grande dia. Porque o corpo não vai andar sem a cabeça, não vai. Amém? E a cabeça é quem? Cristo. Corpo nenhum anda sozinho por ali sem a cabeça. E a cabeça da nossa vida é Cristo. É Ele que tem que governar a nossa cabeça. Não a nossa vontade, não o nosso querer. Segundo ponto, local. A palavra igreja, em sentido liberal, abrange o conceito de congregar, reunir, pois se trata da reunião dos fiéis em um local específico. A Bíblia emprega plural igrejas, a fim de refugie-se a igreja locais. Atos
9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam. Andamos no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Você vê que ali, as igrejas que ele colocou ali, Judéia, Galiléia, Samaria, elas são o quê? Edificada. E eu li na Bíblia, quando Jesus fala para Pedro, que ele vai edificar a igreja dele, né? Não de Pedro, mas de Cristo. Ele está falando dele próprio. Você vai pregar, vai edificar a igreja, não com suas palavras, mas com aquilo que eu já te dei. Glória a Deus, aleluia. Quando o Eterno, ele fala a respeito de igreja, ele quer um conjunto. Você vê que ele fala igrejas, ele vai denominando as igrejas ali, mas quando a gente vai levar para o espiritual meu e seu, é um corpo nele. Se é um corpo nele, se ele é a cabeça, não tem como eu e você pensar por Jesus. É aquilo que ele disse, ponto. Só que Jesus ele tem vários termos de usar nessas reuniões específicas, quando o pastor reúne as ovelhas. Ele pode falar em palavra, em louvor, ou pode ter dons de sonhos também. Quando o pastor fala que os dons já estudamos sobre isso, são derramados sobre mim e você, mas desde que eu e você busque. Mesmo que esteja no corpo, irmão, mesmo que esteja reunido especificamente no local, você precisa buscar. Você precisa o quê? Fazer a sua parte. Não é dizer, eu estou num local específico, numa igreja específica, agora eu faço. Não, você não faz nada se não estiver baseado no Espírito Santo de Deus. Para começar, quando a gente levanta a mão, a gente tem mania de dizer, eu aceitei Jesus. Não, ele escolheu você. João vai dizer que ele nos escolheu. Se ele nos escolheu, ele escolheu a mim e você para participar deste corpo de Cristo. Então, deixa que as demais coisas ele vai fazer. Fazer como? Usando os pastores para instruir eu e você dentro da palavra. Ajuntar, ajustar esse corpo para chegar ao quê? Varão perfeito, agradável aos olhos do Senhor. Assim como Pedro passava, e a palavra fala que a sombra de Pedro curava, tem que ser também nos meus dias e no teus dias. Se não está acontecendo, não é porque não estão pregando, é porque nós não estamos adquirindo aquilo e levando para dentro da gente. A Igreja Universal é um corpo de Cristo invisível. É constituído por todos os santos em Cristo. Por que eu falo um corpo invisível? Porque quando você vai pregar a palavra ali fora, você fala o quê? Eu sou um corpo de Cristo. A pessoa não vê o corpo de Cristo, mas ela tem que ver algo que brilha dentro de você diferente. E qual que é esse algo? Ela não consegue ver com a visão natural, mas quem é espiritual consegue ver algo diferente. E é tão maravilhoso que o Espírito Santo pode ser a mesma capa por fora, mas quando a pessoa olha, fala assim, mas tem um brilho diferente, tem algo diferente, o palavrear dela já está diferente, o andar dela está diferente. Assim como conhecer o Pedro, você anda com ele, você senta com ele, você parece com ele, e aquele que é ovelha tem que estar juntado no corpo, tem que parecer com ele, tem que deixar ele reinar na tua vida, tem que deixar ele ser o cabeça da tua história. Cristo é o cabeça da igreja, aleluia, e você é o corpo, aleluia. Aonde você vai, Cristo tem que estar com você. O teu corpo não pode andar sozinho, você não pode caminhar sozinho, aleluia. Seja um corpo, um varão perfeito, mas deixe Cristo por cima, aleluia. Fala, Cristo vai comigo, eu vou ali, vai comigo. Oh, aleluia. Deus santo, aleluia. Igreja local é visuável, ou seja, visual, composto de todos os crentes,
Ou seja, que pode ver quando você entra ali, o irmão com um sorriso lindo, maravilhoso, abraça você, irmã com irmã, claro, irmão com irmão, mas você tem o quê? Você sabe, estou dentro de uma congregação que é uma família, um corpo de Cristo, nem conhece, nunca viu, mas o sorriso abriu, aleluia, entra, aleluia, adora, aleluia, é diferente, irmão. Tem pessoas que entram ali, a gente não conhece, nunca viu. Mas você sente de sorrir. Entra na casa de Cristo, aleluia. Porque Ele é o cabeça, aleluia. O corpo não tem como caminhar sozinho, aleluia. Quem faz isso? O Espírito Santo, irmão. Ninguém vai rir para quem não conhece. Mas Ele fala, tem algo diferente. Permitiu entrar na casa. Ei, tem maravilha para acontecer. Ele é escolhido, é separado, aleluia. Eu não consigo ver, mas o Pai já avistou, aleluia. E é assim que funciona. Deus Santo. Glória a Deus. Por isso é importante ter essa reunião aqui de fiéis, acreditando. Quando ele fala reunião de fiéis, não é aquele que duvida, não é. Tá, como a irmã falou aqui, acreditando que está acontecendo um milagre. Você não está vendo com os teus olhos naturais, mas o mundo espiritual está trabalhando, aleluia. Quando tu adora, quando tu glorifica, aleluia. Quando tu entra aí dizendo, Senhor, eu vou te louvar. Eu não entro no tom, mas eu vou te adorar, aleluia. Ele vai receber a tua adoração, aleluia. Deus Santo. Com base no texto de João que a gente já leu, poderemos ver que a visão da finalidade dos mestres e pastores de reunir a igreja num local específico, primeiro apacentar quer dizer o quê? Cuidar, proteger, zelar por aquilo que não é nosso, irmão. Porque quando ali Jesus está falando com Pedro, tu me amas, ele está testando Pedro, porque ele já sabia que Pedro amava ele. Mas se ele ama Cristo, então ele vai amar as ovelhas de Cristo, que não somos nossas. Às vezes a gente fala assim, mas não, você tem que amar porque não é seu. Tem que zelar porque não é seu. Naquele grande dia, sabe o que ele vai fazer? Cadê as ovelhas que eu coloquei no teu rebanho? Cadê as vidas que eu coloquei para você evangelizar, ensinar, ajustar o corpo, colocar o corpo de Cristo naquela vida? E como o pastor sempre fala, irmão, não vai dar como a gente fazer isso aqui não, abaixar a cabeça não. Ele vai falar, olha no meu olho, apresenta o que você fez, o talento que eu te dei, aleluia, e você enterrou. Quando ele fala, pastorei as minhas ovelhas, quer dizer, cuida, guia ela, aleluia. Eu não vou estar mais aqui, mas eu quero que você guie, que você proteja, que você guarde, aleluia. Deus Santo. Está sendo fácil, irmão? Não. Nunca foi fácil. Naquela época também não era fácil. Andavam com Jesus e tinha dificuldade, irmão. Porque quando Pedro é pego, o que ele fala? Você parece com ele. E ele fala, eu não conheço ele. Mas você tem o cheiro dele. Teremão tarabassudecai, aleluias. Está difícil? Sem ele está pior, irmão. Ou seja, apacentar as minhas ovelhas. Você vê que ele fala as minhas, ele não fala com Pedro as suas ovelhas. Ele fala as minhas. Então, eu estou te dando para você cuidar. Por isso é a pergunta, tu me amas? Se ama Cristo, vai provar cuidando das ovelhas. Vai provar o quê? Dobrando o joelho pelas ovelhas. Vai provar o quê? Quando a ovelha estiver ali em luta, irmã, não para não. Não desista não. O vento veio, mas ouve a voz do pastor. Aleluia. Porque aquele que ouve a voz do pastor, ainda que ele vai num alto pasto, bem longe, mas quando o pastor chama, ele ouve a voz do pastor e vem de novo para o rebanho. Sabe o que significa isso? Às vezes eu e você, titulamos, eu posso caminhar como ovelha sozinha. Aí chega lá na frente, se perde.
Mas aquele que é pastor, o que ele faz? Mesmo a ovelha sendo rebelde, não ouvindo que ele mandou voltar, ele vai atrás da ovelha. Às vezes, irmão, não é colar lado a lado com a pessoa, procurar a pessoa na cidade, não. Um verdadeiro pastor, ele dobra o joelho dele. Ele fala, Senhor, pertence ao meu rebanho que tu me deste. Traz de volta. E traz. E tem na passagem do Senhor, que fala aqui na palavra, que o pastor vai procurar o quê? A ovelha que se perdeu. Uma só. Aos olhos de muitos que não é pastor, não é mestre, é uma só, não vai fazer falta. Tem 99. Mas naquele grande dia, o Senhor vai querer as 100 que Ele te deu. Como que você cuidou delas? Como que você modelou ela no corpo de Cristo? Por isso aquele pastor na palavra vai dizendo que ele vai ao encontro. Ele deixa as 99. Ah, mas você poderia outro lobo pegar as 99. Mas ele sabia, aquelas que estava ficando ali, estava enraizada. Aquela se perdeu. Ele tinha que resgatar ela de novo. E, ou seja, isso aqui, irmão, congregar, adorar, exaltar, é resgatar para Cristo de novo. É dizer, ei, o teu lugar é aqui. Adorar ao Senhor. Ah, mas tem capim ali, mas é aqui. Aleluia. Tem pasto ali, mas é aqui. É alinhar, irmão, porque as ovelhas, quando saem de fora, ela fica um pouco perdida. Se ela não estiver dentro da palavra, então, como o pastor sempre falou, tem pessoas saindo ali fora, irmão, se você for época de calor, praticamente pelado, irmão. Aí, como que a pessoa não consegue olhar, vai andar igual aquele burro assim? Não tem como, irmão. Então, só a graça do Senhor. Só a graça do Pai, amém? Isso não é só a mulher, não, tá? Tem homem também, irmão. Tem homem andando com umas calças apertadas, arrochadas, que parece que pegou a da mulher. Mas tudo bem, glória a Deus por isso, amém? Estamos aqui para ajustar, glorificar, exaltar a Ele, amém? Com base no texto de Mateus 28, que vamos estar lendo, Mateus 28, versículo 19 e 20. Já estou quase acabando, tá, irmão? Portanto, ide, olha só, portanto, ide, ensinai todas as nações. Não é quem você acha que tem que pregar a palavra. Ah, mas esse eu acho que vai, você não acha nada. Cristo que governa. É você pregar, é você ir, é você ensinar. Aí fala mais um pouquinho. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando o quê? A guardar todas as coisas. Que todas as coisas? Que já foi falado, irmão. Ministrado. Todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco. Olha só. Eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação do século. Amém. Sabe o que ele está querendo dizer? Não estou contigo só pela metade. Vai e faz o que eu mandei você fazer. Ah, mas você não acha nada. Cristo é o cabeça do teu corpo. Prega, ensina, evangeliza. Ah, mas eu não vi resultado. Você não tem que ver. Quem vai ver é Ele. Quem vai fazer a obra é Ele. Tem muitas vezes que você vai ministrar a palavra aos teus olhos comum. Ah, mas eu não vi efeito nenhum. Você não viu, porque quem faz é a palavra. É o Espírito Santo que você injetou dentro da pessoa. É a transformação. Ou seja, transformação não é para um dia para o outro. Ele tem que ensinar, tem que pregar, tem que pegar a palavra primeiro. Até para a cura vir, tem que ter palavra. E quando ele fala ali, eu estou convosco todos os dias, ele está querendo dizer, o teu papel é só pregar. É só abrir a boca. Os demais, deixa que eu trabalho. Glória a Deus, aleluia. E mesmo assim é um pouco difícil, né, irmão? Que às vezes o nosso eu acho que é desse jeito. Eu acho que fulano não sobe. Eu acho que aquele ali não vai ouvir. Para do acho. Prega, ensina e deixa que o Espírito Santo de Deus faz a obra dele, amém? Glória a Deus. Eu achei bem interessante aqui também, ensinar, ou seja, e ato bem interessante, observar, ele manda guardar, ensinar a guardar. Não é só ensinar e pronto, bota na gaveta. Ah, deu um papel, bota na... Não, é ensinar e guardar a palavra de Deus. É importante. Ah, mas eu não lembro. Tem pessoas que você fala, o culto acabou. Qual foi o tema? Qual foi? Não lembro.
Como é que é ser ajustado no corpo de Cristo? O corpo vai estar lá na frente e você vai estar lá atrás, porque você não lembra onde você está. Você não lembra onde você se encaixou no corpo de Cristo. Para que Ele te chamou? Ele te chamou e chamou a mim para pregar a palavra dEle. Para resgatar almas que estão ali fora ainda. Precisando, necessitando de conhecer esse Cristo que eu e você conhece. Ah, pastora, mas eu não sei pregar. Prega com o teu testemunho. Aonde você vai, você não é um corpo sozinho. Cristo está sobre você. Aleluia. Você é mini Cristo onde você está. Glória a Deus. Tem mais um aqui. Com base no texto de 1 Coríntios 14, 26, agora está finalizando mesmo. Diz assim: que fareis, pois, irmãos? É uma pergunta. Quando vos juntais, cada um de vós tem seu salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faze tudo para edificação. Eu escrevi aqui. Já na explicação, vamos dizer que o versículo está dizendo para mim e para você. Que fareis, pois, irmãos, quando vós juntar, ou seja, quando vocês reunir, né? Cada um de vós tem salmo, tem palavra, vamos botar assim para você entender. Tem doutrina, que é da igreja, ou seja, não é aquilo que eu quero, é o que a palavra diz, né? Eu já deparei com pessoas que têm igreja de doutrina, né, irmão? E doutrina se gera. A pessoa falou assim, mas eu não gosto disso. Então, você não estaria naquela igreja, porque você tem que, a palavra fala que nós temos que ser obediente ao nosso líder. Se você não quer estar lá, tem outras abertas, que você vai se encaixar dentro da palavra. Mas se tem doutrina, temos sim que acatar a doutrina daquela igreja, se resolvemos ficar lá. Amém? Tem revelação, tem língua, tem interpretação. O que quer dizer isso? Tem revelação da palavra, tem línguas também, dons, tem interpretação. Ou seja, o que está querendo dizer isso, irmão? Tem pessoas que você vai falar em línguas, outras vão interpretar, são dons específicos. Ou seja, isso tudo vai estar reunido num só lugar. E eu e você temos que entender isso, irmão. Porque tem uns que vão ter uns dons específicos e outros não. Mas isso não quer dizer que ele não esteja no corpo de Cristo. Ele está no corpo de Cristo. Ele só precisa buscar com zelos os dons que ele vai usar, irmão. Tudo isso aí vai estar dentro do corpo de Cristo. E eu acho interessante que ele faz tudo para edificação. Ele está querendo dizer, não faz para você, faz para Cristo. Mesmo que é só varrer o chão da igreja, faz para Cristo. Ah, mas é só arrumar as cadeiras no final do culto. Faz para Cristo. Porque aí sim estamos sendo ajustados no corpo de Cristo. Porque no mínimos detalhes, que é mínimo para mim, não é para o Senhor. Ele está querendo dizer, ele ouviu a voz, ele sabe que tem que o quê? Arrumar as cadeiras. Ninguém precisa falar mais, ele sabe que tem que limpar. Porque ele ouviu. E se a gente não pregar a palavra, as pessoas não vão ouvir, irmão. Não vão compreender, não vão saber que o caminho é Cristo. Não vão saber o que? Ajustar neste corpo, dizendo, não é mais meu pensamento, é Ele que é o cabeça da igreja, aleluia. Se Ele é o cabeça e eu sou o corpo, eu não tenho como caminhar sozinho se não pedir orientação a Ele. Uma vez a irmã Deise, eu vou falar o nome dela aqui, gosto muito dela, ela me ensinou algo num culto, um culto normal, irmão, que aparentemente era um culto normal, mas quando você entra ali, é Deus te ensinando desde o começo do culto até o final, se você ficar ligado com Ele. Às vezes são mínimos detalhes que você fala, mais um culto que eu vou, mas é aquele culto que o Senhor fala contigo, no mínimo detalhe. E leva aquilo para a tua trajetória. O que eu quero dizer com isso? Ela falou, ministrando louvor, ela falou assim, para comprar um sapato, eu pergunto ao Pai se eu posso comprar. Não é o Pai, carne não, Pai celestial, irmão. Ela pergunta, ela analisa. Não é só questão de dinheiro, não, irmão. Porque a gente vai em loja sabendo o preço, analisando o preço. Mas se ela pode comprar aquilo ali, se é permitido ela comprar aquilo ali. E eu achei isso tão lindo, porque se Cristo é o cabeça, nós não podemos fazer mais nada sozinho.
Se nós se encaixamos no corpo de Cristo para ser varão perfeito a Ele, então é em tudo, irmão. Estou aprendendo cada dia mais, tá? Porque às vezes a gente faz umas coisas loucas aí e não pergunta ao Senhor. E quando acontece, Senhor, por quê? Né? Por que aconteceu isso? Mas você pediu a orientação a Ele primeiro? Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Que você fique com essa palavra esta noite em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.